Aleluias. Vamos abrir em Atos. Atos Apóstolos 1, do 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Aleluias. Oh, glórias. Nós vimos a vitória de Jesus na cruz, o sangue derramado, e toda aquela época em que ele permaneceu aqui na terra para ensinar, para mostrar aos discípulos os ensinamentos e tudo aquilo que eles deveriam viver sobre a terra, que deveriam caminhar sobre a terra. Mas eles viram os milagres, viram as maravilhas, nada eles compreendiam como um reino espiritual. Eles viam, mas compreendiam obscuramente. Jesus disse para eles: olha, muitas coisas eu tenho que vos dizer, mas vocês não podem compreender, porque ainda estão vivendo na natureza humana normal. Mas é preciso que eu vá, para que eu envie o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos mostra que ele deu, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que ele escolhera, ele foi levado às alturas. Depois daquele tempo de vida com ele aqui na terra, ele então ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele desceu no inferno. Ele tomou a chave do inferno, do diabo, e conquistou o reino de Deus. Implantou o reino de Deus na terra, porque agora, ele ressuscitando dentre os mortos, ele vive. E a vitória de Cristo é a ressurreição. A vitória de Cristo começou com a ressurreição, mas a grande vitória de Cristo é que ele se tornou o Rei da Glória. O Rei da Glória ele se tornou, porque ele abriu os portões celestiais. Nós vimos que
eles tiveram, aprenderam, viram, ouviram, viveram, comeram junto. Nesses 40 dias, Jesus apareceu para muitos discípulos. Ele apareceu, inclusive ele apareceu para Tomé, porque Tomé duvidava. E ele apareceu e mostrou os cravos na mão. Põe o dedo aqui, Tomé. Sou eu. Porque quando ele ressuscitou, ele já não tinha a mesma aparência humana. Jesus, ele veio num corpo glorioso, mas com uma aparência diferente. Com o que identificava ele? O partir do pão, quando ele andou com os discípulos de Emaús, e ele abençoou o pão. Quando ele abençoou e partiu o pão, eles dizem, é o mestre. Quando ele mostrou os cravos da mão, ele foi identificado como Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que venceu, o vencedor. Porque ele ressurgiu num corpo glorioso. E nós também teremos um corpo glorioso, vitorioso em Cristo, na sua vinda. E ele diz assim, então, estavam reunidos. Olha, como a natureza humana, ela é carnal. A natureza humana, ela fica limitada nas coisas que vê, naquilo que é muito natural, naquilo que os olhos vê, na política. Eles estavam descontentes com o governo, eles estavam descontentes com aquilo que eles estavam vivendo em Roma ali, e ele diz assim, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus estava falando do reino da eternidade. Jesus, como todo evangelho, nos leva para a eternidade, para as coisas que são espirituais, para o reino de Deus que haveria de crescer sobre a terra, e que ele estava implantando um novo reino na terra, um reino vitorioso, um reino glorioso, um reino onde as coisas naturais tornam-se totalmente insignificantes perto daquilo que vem do céu e é entregue a nós. E eles estão lá. Será que é esse o tempo? Aí Jesus fala, não compete a vocês saber o tempo ou época. Isso é exclusividade, autoridade. Mas, como vocês são tão fechados ao ser humano, como você começa a ver limitado, como os seus pensamentos estão limitados aqui a este mundo. Quantas pessoas hoje nem lembram de Jesus, mas empenham no próprio corpo, querem, não que Deus seja contra você cuidar do teu corpo, não, mas eles idolatram. Nós estamos vivendo no tempo da idolatria do corpo, a idolatria do corpo. Mas Jesus veio trazer um reino que está muito além daquilo que é tão pequeno e por tão pouco tempo. Ele veio mostrar aos discípulos, mas eles só podem compreender. Você só pode compreender Jesus quando você lê a palavra. Quer conhecer Jesus, amado? Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós precisamos saber de Jesus. E se você quer conhecer Jesus, leia a Bíblia. Medite sobre a Bíblia. E o Espírito Santo vai te revelar. Foi isso que ele veio. Olha, mas vocês receberão poder para compreender tudo aquilo que eu ensinei, poder para enxergar além, na eternidade, aonde eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu estiver lá, vós também, quando daqui partir, estejais comigo. Esperança da eternidade, de morar na casa do Pai. O Espírito Santo vai revelar a vocês tudo que eu tenho dito, toda essa palavra, ela só é revelada pelo Espírito Santo. Recebereis poder. Eles viveram, eles aprenderam limitadamente, mas quando o Espírito Santo veio sobre a terra e eles ficar em Jerusalém. Jesus esteve aqui
E logo depois os discípulos foram se reunir lá no lugar, subiram lá para Jerusalém e foram reunir lá no cenáculo. E 120 pessoas e 12 discípulos. Tinha lá 120 pessoas, 12 discípulos. Cadê aquela multidão? Cadê aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres, crianças? Prevaleceram 120 vidas. Estavam ali. E agora os discípulos perseveraram unânimes em oração, em obediência àquilo que Jesus disse. Ficai até que o Espírito Santo venha. Ninguém pode fazer a obra de Deus se ele não tiver revestido com o poder do Espírito Santo. Ninguém pode operar da maneira com que ele mandou os discípulos operar se nós não formos discípulos. Ele nos chamou a ser discípulos, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz Paulo. Um discípulo verdadeiro, um discípulo que aprende, que ouve, que escuta, que obedece, que caminha na vitória, conforme essa palavra. E eles ficaram ali para receber. Mas assim que ele acabou as ordenança e ordenou aos discípulos que esperasse o poder do Espírito Santo sobre eles, enquanto isso, permanecesse em oração. Aqueles que aceitam Jesus, que são salvos, eles têm que buscar o poder do Espírito. Toda a igreja, ela precisa desse poder. Nós precisamos do poder, ser revestido de poder. Sem revestimento, nós não temos os dons. Sem revestimento, nós não temos palavra de sabedoria. Sem revestimento, nós somos como Pedro, encolhido que negou Jesus. Mas quando o Espírito Santo desceu, eles então saíram a anunciar e a proclamar. Jesus formou um corpo. E agora esse corpo ia se desenvolver sobre a terra. Sem o Espírito Santo, você não enxerga o reino de Deus. Sem o Espírito Santo, você vai orar: perdoa meus pecados, Senhor, me livra da tentação e do mal. Mas com o Espírito Santo, você fala: venha o teu reino a nós. Traga o teu reino, o teu governo. Com o Espírito Santo, você se rende para que Ele seja o Senhor da tua vida, governe a tua vida, para que você aprenda a renunciar à tua vontade, fazer a vontade de Deus, da maneira dEle, como Ele pede que façamos. Sem o Espírito Santo, nós fazemos a nossa maneira e nada temos vitória. E nada crescemos, e nada prosperamos, porque esse evangelho não é como eu quero, não é como nós queremos, mas é da maneira, no poder do Espírito, para que você possa ir e anunciar e proclamar as maravilhas do reino. E uma das coisas que ele diz aqui, dita essa palavra, Jesus foi elevado às alturas. Ele foi elevado à ascensão de Cristo, que muito pouco se prega sobre isso. E eu acho que uma das partes do Evangelho maravilhosa, que deveria ser anunciado, falado, o que ele fez. Então, aqui, ele não encerrou a missão dele aqui. A missão dele foi, assim que ele foi assunto aos céus, ele encerra. Como que ele encerra a missão? Abre aí em Salmo 24. A missão de Jesus foi encerrada assim, no versículo 7, 24, 7. Quando Adão pecou, Deus disse a Adão: vai, possui a terra, com o suor dos teus braços comerás o teu pão. E os portões foram fechados da eternidade.
Não havia mais condição de um homem falar com Deus. Por isso Deus mandava os profetas e enviava os profetas, e através do profeta Deus falava com os homens. Deus enviou o profeta Moisés. Davi anunciava as coisas concernentes ao reino de Deus. E ele foi enviando diversos profetas. Jeremias falou com o povo. Por quê? Homem algum, a não ser o profeta escolhido, ungido por Deus, poderia falar com o povo. Poderia se relacionar com Deus, falar com Deus. Mas Jesus, subindo aos céus, quebrou a barreira de comunicação. Ele abriu os portões fechados foram abertos. Por ele que se tornou o Rei da Glória. Por isso que ele é o Rei da Glória. Porque ele disse, levantai, ó portas. Abre aí, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Ele ordenou, levantai, ó portões eternos. Para que entre o Rei da Glória. E lá do céu se disseram os anjos, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele venceu, ele lutou contra o diabo, ele lutou contra o inferno, ele prevaleceu, ele venceu a morte, ele guerreou as nossas guerras, ele passou por tudo que nós passamos aqui na terra. Ele sabe, por isso ele se tornou intercessor. Aí ele disse, o Senhor nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Os portões se levantaram e ele entrou e sentou à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, por toda a humanidade, para que aqui na terra se forme o reino de Deus. Então nós pregamos, vendo a missão de Jesus e sabendo que agora nós como igreja temos uma missão de anunciar a glória do Senhor, anunciar o Rei da Glória. Ele abriu os portões e hoje, quando ele voltar nos céus com poder e glória, ele não vem mais humano, ele vem com poder e glória, aonde o seu grande exército tocará as trombetas e os mortos ressurgirão no corpo glorioso, assim como o dele. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados ao encontro do Senhor, porque os portões foram abertos. Essa é a nossa certeza, a nossa esperança. A ascensão de Cristo fez com que nós tivéssemos esperança e certeza que um dia nós subiremos com o Rei da Glória e entraremos no céu. Ninguém pôde entrar no céu. Nem Maria entrou no céu, nem os discípulos, ninguém entrou no céu. Somente o Rei da Glória, que abriu os portões e está lá. E esse mesmo Rei, que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, ele sabe o teu sofrimento, ele conhece a tua necessidade, ele sabe os momentos mais angustiosos que você passa, ele passou pior, porque ele sim sofreu, mas sofreu por mim, por você. Ele sofreu a nossa dor. Ele sofreu todo o nosso pecado e entrou na eternidade para como um vencedor, como Rei glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor do exército. E ele virá a buscar cada um de nós que cremos. Ninguém poderá passar pelos portões se não estiver com Jesus. Por isso que existe igreja. Por isso que nós empenhamos em salvar vidas.
para que o reino de Deus manifeste aqui na terra, traga o poder do Espírito em convencimento, em salvação, dando a graça de salvação aos homens, para que todos nós possamos, ao soar das trombetas, subir com grande poder e glória, junto, abrindo, entrando nesses portões da eternidade. Esse corpo vai perecer, amados. Jesus não veio num corpo reconhecido. Não, ele foi reconhecido pela atitude. Ele foi reconhecido e ele comeu com os discípulos. É um corpo onde ele trabalhou, ele assou os peixinhos. Ele disse, joga a rede do lado direito. E eles pegaram muitos peixes após a ressurreição. Quando eles estavam na praia vindo, e Pedro estava sem camisa, ele se envergonhou, porque ele reconheceu o Senhor assando o peixe para eles comerem. Ele manifestou a glória e hoje ele é reconhecido por todo aquele que crê. Hoje ele é reconhecido por todo aquele que tem o Espírito Santo. Você pode reconhecer quando o Senhor te cerca. Você pode reconhecer a voz de Jesus. Ele fala conosco. Ele nos dá autoridade. Ele fala. Ele nos mostra o caminho. Andai por ele, por esse caminho. Ele vai adiante de nós. Ele endireita os nossos caminhos tortuosos. Ele quebra portões, trancas e nos dá livre acesso para falar com o Pai. Ele intercede. Esse é o nosso Jesus. O Evangelho é Jesus. Você não pode entrar nos portões se você não o reconhece agora. Porque temos a igreja. Porque é na igreja que ele fala com você, com o povo dele. É aqui, enquanto ministramos a palavra, é que ele vai falando aos corações. Jesus fala ao coração do homem e o liberta de todas as amarras e o livra de todas as cadeias. E ele traz a vitória da cruz nos corações e dá vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus não trouxe religião, ele trouxe vida em abundância. E que vida é esta? É a vida que o Rei da Glória conquistou e entrou nos portões. Essa é a vida que ele manifestou através do Espírito Santo e está manifestando hoje ainda no nosso meio. Ele vive e está aqui. Você fala com Jesus? Você tem provado o amor dele? Jesus não fala enquanto você corre para um lado, para o outro, com pequenas orações. Ele só fala quando você o honra e dá importância e reverência para que ele possa falar. Por isso, ele quer ter intimidade. Aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que têm intimidade com Jesus, esse o conhecerá e ouvirá a sua voz. Interessante que Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse é um grande segredo para você entrar na eternidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os cabritos bodes não ouvem. Aquele que ouvir a voz do Senhor, e quando o soar das trombetas, ele subirá. Ouvir a voz de Deus é o segredo para todo cristão. Ter sensibilidade de ouvir quando ele fala conosco, quando ele nos ordena. Não é fazer o que eu quero, mas sim o que ele quer. Não é fazer o que te agrada, mas assim o que agrada a ele.
Não é enterrar os seus talentos porque você não quer. Porque você acha que não está capacitado. Todos aqueles que acham que não estão capacitados é porque não depende do Espírito Santo. Que a nossa capacitação vem dele. É obedecer segundo ele nos manda. Por isso, o segredo de permanecer em Cristo é ouvir a voz de Deus. Eu não posso entregar salvação para você, mas ele pode. Eu não posso fazer você permanecer, mas ele pode. Porque ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo. E você ficou um tempo em oração para que o Espírito Santo desça sobre ti?